Olá, seja muito bem-vindo a mais uma live Cristão Próspero. E a live de hoje será para lá de especial e nós vamos entender os bloqueadores de prosperidade. E o título é Identificando a Autossabotagem à Luz da Bíblia, tá? Então nós vamos identificar como que o próprio cristão, mesmo sendo cristão, mesmo servindo o maior Deus de toda a terra, o Deus de todo o ouro e de toda a prata, ainda assim se auto-sabota, tá bom? E para isso é lógico, nós vamos utilizar, espero que você tenha na sua casa, o livro mais poderoso dessa terra, tá? E quando eu digo mais poderoso, não é clichê, tá? Empresários, o povo judeu, pessoas que prosperam abundantemente utilizam de princípios bíblicos, tá? Então vamos lá. Para começar, tá? Já vai preparando a sua Bíblia em Romanos 12:2, tá? Antes de ler esse versículo, eu queria compartilhar com você o que acontece na ausência de princípios deste livro, tá? Vamos lá. Se você realmente hoje está endividado e precisa fazer contas, às vezes para ir no mercado, ou então você sonha há tantos anos fazer uma viagem, você que há tanto tempo deseja trocar de carro, você que cansou de todo o tempo o seu carro estar em uma mecânica, entende? Ou então brigas dentro do seu lar, dentro da sua casa, discórdia, escassez, sempre conta negativa, conta negativa, conta negativa. Você entrou no mercado de trabalho desde que você começou, você está sempre na escassez, sempre tendo que fazer cálculo, juntar moedas, sempre passando desafios e apertos. E eu quero te dizer que não é essa a vida que a Bíblia nos ensina, tá? Eu quero te dizer que é ao contrário disso, entende? Mas é lógico que existe uma força muito poderosa, uma força muito grande, que realmente quer manter uma grande parte, ou a maior parte possível da parcela da população, em um ciclo de escassez, em um ciclo monótono, aonde você entra na vida, fica nessa corrida o tempo todo em círculos e passa desta para melhor e não consegue construir, não consegue alcançar as promessas que o Senhor tem para a sua vida. Você até conheceu o dono de todo o ouro e de toda a prata, e talvez você teve até uma experiência maravilhosa com Cristo Jesus. Você é até batizado, mas você não consegue alcançar a plenitude do Altíssimo. E entenda, eu entendo que talvez nem seja culpa sua, mas o próprio ciclo da escassez te pega de um lado, te aperta, te joga para o outro, depois te pega de novo, te aperta, te joga para um outro, e os anos vão se passando e você não consegue acordar, você não consegue se libertar deste ciclo. Só que essa noite nós temos um conteúdo que vai abrir os teus olhos para que você possa dar início à sua jornada da prosperidade. Você que há tanto tempo vem lutando e buscando respostas do porquê que as promessas não acontecem na sua vida. Você que é fiel há tanto tempo e ainda não experimentou a abundância e a plenitude. Então vamos comigo em Romanos 12:2, tá? Quebrando o ciclo vicioso que prende pessoas na mediocridade, tá? Então vamos lá. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, tá? Esse versículo nos convida a ir completamente na contramão do mundo. Entende? Vamos lá. E não vos conformeis com este mundo. O que acontece com o cristão? O cristão, ele conhece a Cristo, ele batiza, ele converte, ele experimenta, tem algumas experiências com Cristo. Mas o que sucede é que continua levando uma vida mundana, uma vida secular. Não entendeu a veracidade e o impacto
que este livro tem sobre sua vida, a importância, a grandeza do sacrifício de Jesus. E não é culpa sua, tá? Por muitos anos eu converti, eu batizei, eu tive experiências com o Espírito Santo. Mas ainda assim eu não conseguia nem compreender o porquê que Jesus teve que ser crucificado. Após alguns anos de conversão, isso que, olha, eu converti lendo a Bíblia. Eu zerei a Bíblia, ou seja, ali de Gênesis a Apocalipse, e na primeira leitura eu ainda eu não entendi com clareza o porquê que Jesus teve que morrer. O próprio Deus entregou o seu filho pelos meus pecados. Eu ficava muito na dúvida e pensava, poxa, como assim? Ele morreu por mim? Qual que é o sentido? Por que não outra maneira de santificar os pecados? Tinha que ser de fato pela morte de Cristo? Essa era uma dúvida que perpetuou na minha mente muitos anos para que eu entendesse plenamente e pudesse realmente entender o sacrifício de Cristo Jesus. Então veja bem, mesmo lendo a Bíblia muito, eu ainda tive dificuldade. Isso que eu li Apocalipse, que diz que o único digno de abrir o livro dos 7 selos era o próprio Jesus Cristo, entende? Então veja bem, às vezes você está se auto-sabotando e nem culpa sua é, por falta de instrução, por falta de ambiente, por falta de uma cultura do céu na sua localidade, onde você está atualmente. Então vamos lá, Romanos 12, 2, de novo. Não vos conformeis com este mundo. O que significa? É bem provável que você não deve se conformar com um comportamento antibíblico. Você não pode se conformar. É por isso a importância de estar constantemente revisando as escrituras. Ou seja, se as pessoas ao seu redor estão agindo de maneira antibíblica, você precisa ou você ser luz naquele ambiente de uma maneira espiritual para que as pessoas possam compreender, ou você vai ter que se afastar. A própria palavra diz sobre a roda dos escarnecedores, entende? Sobre lançar pérolas aos porcos. Entende que você precisa realmente ter uma renovação de mente. Você não pode se conformar em momento algum de partilhar, de a sua boca falar o que as pessoas dizem, seja palavrão, seja brincadeira com outras pessoas, seja críticas, seja julgamentos, entende? Não vos conformeis com este mundo. O que o mundo faz? O mundo critica, o mundo xinga, o mundo julga. Você continua fazendo essas coisas? Eu quero te dizer que você ainda não entendeu e não renovou a sua mente. Você é para ir na contramão, entende? O mundo, quando ele é ferido, ele não vira a outra face. Não é a aula de hoje, mas existe um grande poder e um significado de você virar a face quando alguém te ferir em uma face, vire a outra. Existe uma lógica, algo espiritual por trás desse princípio, entende? Mas talvez mesmo conhecendo a Cristo, você não pratica. Você está com a mesma mentalidade do mundo, onde quando você recebe um ataque, você deve devolver um ataque. Isso não é o que Cristo nos ensina. Isso não é o que a Bíblia nos ensina. Então vamos lá. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, nós conhecemos a Cristo com uma mentalidade. Porém, após caminhar com Cristo, a nossa mentalidade deve mudar constantemente para que fiquemos cada vez mais parecido com Cristo Jesus, para que o nosso caráter fique cada vez mais próximo do caráter dele, pois assim nós vamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só que impressionante, a perfeita vontade de Deus. Que nível! É um nível difícil de alcançar, é um nível que dá um certo trabalho, mas não o trabalho de trabalhar em si, mas o trabalho de renovar a mente o tempo todo. Porque cada vez que você avança para estar mais próximo de Cristo Jesus, mais solidário de pessoas você tende a ficar, porque dificilmente
as pessoas vão conseguir acompanhar o seu nível. Dificilmente as pessoas ao seu redor vão querer orar na mesma frequência que você, ler a Bíblia na mesma... Eu digo por mim. Quando eu comecei a ler a Bíblia, gente, eu não consegui um parceiro para ler de Gênesis a Apocalipse. Muitas pessoas começaram a ler comigo, muitas pessoas iniciaram a leitura comigo. Agora, quantos que permaneceram na leitura? Quantos conseguiram de fato ler no mesmo nível? Então veja bem, quando você decide prosperar abundantemente, você está tomando um caminho e você precisa entender isso, tá? Não é para te assustar, mas é para você entender que quando você chegar no próximo nível, é bem provável que muitas pessoas não vão te acompanhar, entende? Aí você vai ficar na dúvida entre ficar para trás ou seguir adiante. Por isso que o próprio Cristo diz: aquele que ama mais pai, mãe, irmão do que a mim, não é digno de mim. É exatamente por conta da mentalidade. Você vai conseguir entregar tudo por amor a Cristo Jesus. Só que a grande maioria não consegue. E você precisa entender isso para você não se frustrar. E principalmente para você não julgar as pessoas. Entende? Nem todo mundo vai ter a mesma fé, a mesma velocidade. Quando eu entendi o Evangelho, a minha velocidade foi uma. Tem pessoas que levaram muito mais tempo para entender aquilo que eu entendi. E eu quero que você entenda que você precisa respeitar o tempo do seu próximo, tá? Não é porque você vai avançar e prosperar rapidamente e vai vencer as barreiras que você pode olhar para o seu irmão que está para trás de você e criticá-lo, entende? Condená-lo, não é nada disso. De 12 discípulos, teve aqueles que foram mais próximos de Jesus e aqueles que foram menos próximos de Jesus, entende? Vamos agora para... Abre comigo em Mateus 7, 13 e 14, tá? Para dar ênfase em Romanos 12, 2, temos Mateus 7, 13 e 14, tá? Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Veja só o poder dessa palavra. Entende que a prosperidade genuína, a vida, é um caminho sem volta. O que eu quero dizer com um caminho sem volta? Não tem como você colocar a mão no arado e olhar para trás, entende? Não tem como você levar todo mundo com você, até porque as pessoas podem não querer a abundância. É por isso que, ainda que tenha muitas igrejas no Brasil, é difícil quando você encontra uma família estruturada, uma família em que não predomina no caos, uma família unida, perseverante, que ora e busca Deus de todo o coração. Uma família que ao mesmo tempo é próspera e tem as suas finanças organizadas e consegue sempre alavancar, consegue sempre aumentar a demanda financeira dentro do ambiente familiar. Entende? Por que é tão difícil? É uma pequena parcela que alcança tudo isso. O versículo de Mateus 7, 13 e 14 nos ensina isso. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. É o fácil. E são muitos, olha só como a própria Bíblia já nos adverte, para que nós não desanimemos. Ah, tá todo mundo indo para a esquerda ou para o outro lado, entende? Então você pega e continue firme à sua direita, entende? Continue firme. Não é ênfase política, tá? Pelo amor de Deus. Continue firme no seu caminho, entende? Continue focado no seu caminho. Ah, Thiago, mas todo mundo está indo para lá. Todo mundo está indo lá para a esquerda e etc. Mantenha o foco. Mantenha a sua mente focada para que você não vá pela porta larga, entende? Vamos lá de novo. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta
e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. Entende? Então, não vá no efeito manada. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. Entende? São poucos os que a encontram. Entende? Então, assim, é a minoria mesmo. Entende? Por quê? Para que você tenha vida na sua família, existe um preço que você vai ter que pagar. Para que você tenha vida no seu corpo físico, é um preço que você vai ter que pagar. Para você ter vida emocional, é um preço que você vai ter que pagar. Você vai ter que treinar a sua mente. Você vai ter que estudar. Você vai ter que trabalhar. Você vai ter que ser o alicerce da sua casa, principalmente você, homem. Você é o pilar da sua casa, entende? Você é o primeiro a acordar. Você é o último a dormir, entende? Você é o sacerdote do seu lar, principalmente o homem. Precisa entender esse versículo. Entrem pela porta, eu estou repetindo para dar ênfase mesmo, para que você não esqueça disso. Entrem pela porta estreita, ou seja, a instrução Cristo entrega para todos, entende? Pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela, ou seja, Cristo ele entrega a instrução já sabendo que muitos não permanecerão nessa instrução, entende? Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram, porque você precisa buscar. Entende que você não pode descansar enquanto você não atingir esse nível. A porta estreita. Quer ver um exemplo de porta estreita? Qual que é mais fácil na empresa? Você está ali na empresa e está sofrendo uma perseguição. É mais fácil você continuar até o fim? Ou é mais fácil você chutar o balde, dar tchau para todo mundo e sair fora? Entende? No casamento, hoje, nunca na história tivemos tanto divórcio. Por quê? Qual que é mais fácil? Sentar, quebrar o orgulho e conversar com seu cônjuge? Ou é mais fácil mesmo chutar o balde, já que tem tantas conversinhas fora do seu relacionamento? Já que tem tantas outros ou outras curtindo as suas fotinhas no Instagram. Então é muito mais fácil chutar o balde mesmo e ir pela porta larga. É mais fácil, sim, é mais fácil. Só que por esse fácil, você nunca vai ter uma família próspera, entende? Você nunca alcançará prosperidade. Então essa mensagem é para a minoria que decidiu abrir mão de tudo para prosperar. E quando eu falo prosperar, é prosperar, tá? Não é ser rico. Ser rico e ser próspero é diferente. Existe uma grande quantidade de ricos na terra, mas todos conhecerão a Cristo e permanecerão fiel até o fim, e poderão apresentar obras de ouro para Deus? Não, a resposta é não. Então, eu estou falando de prosperidade. Essa mensagem específica aqui da porta estreita é para uma minoria que realmente está disposto a entregar tudo para viver uma vida próspera e plena com Cristo Jesus, tá? Agora vamos lá. Abre comigo também em Josué 1:9, tá bom? Vamos lá. Não fui eu que te ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde andar. Olha só que princípio impressionante. Só que é engraçado quando nós nos deparamos, né, com as notícias, quando nós nos deparamos com os nossos amigos falando o tempo todo que a economia está terrível, falando que as coisas vão de mal a pior, falando que a nação não tem mais jeito, entende? E naturalmente, se você não estiver em Cristo Jesus e não entender a força desse versículo, é bem provável que você vai desanimar junto com a multidão. Vamos ler de novo? Não fui eu que te ordenei a você? Seja forte e corajoso.
Não se apavore, nem desanime. É uma ordem. Então é possível. Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Você entende que é uma ordem que Deus dá a Josué? É uma ordem que você recebe do seu pai. Se você é cristão, já aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, é uma ordem para você. Não desanime. Ou seja, apesar de tudo parecer um caos, não chute o balde. Permaneça. Compreenda aquilo que Deus quer te entregar, aquilo que Deus quer fazer por você, e sim, Deus, ele é o mais interessado em te ver próspero. Deus é o número 1, é o 01 que está torcendo pela sua prosperidade. Não o suficiente, ele entregou o seu próprio filho. Ele entregou o seu próprio filho para que você tenha vida. E vida em abundância. Mas a autossabotagem, infelizmente, fica anulando, fica bloqueando a prosperidade de vir até as suas mãos. E se hoje ela fosse derramada nas suas mãos, é bem provável que ela escorreria como água. Então entenda que prosperidade é princípios, prosperidade é decisão. Uma briga, às vezes, no seu relacionamento, você fica desanimado. Um negócio que dá errado. Um probleminha na sua empresa onde você trabalha e você está desanimando, você está querendo sair fora, você está querendo sair correndo. Uma desavença dentro da sua casa e você já joga tudo pro alto e fala que não tem mais jeito. Você acha que é isso que o Senhor ordenou? Não. Ele ordena muito claramente em Josué 1, versículo 9. Não fui eu que ordenei a você. Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde andar. Ou seja, ele está contigo. Agora, se você decide acreditar ou não, aí já é uma outra conversa, entende? Mas a palavra, ela afirma, ele está contigo por onde você andar. Cadê a sua fé? Você acha mesmo que Deus te abandonou? Você acha mesmo que Deus te largou às traças? Você pensa mesmo que o Deus que entregou o seu filho para que você tivesse vida, ele iria te abandonar a essa altura do campeonato? É lógico que não. E é lógico também que existe um plano universal para acabar com a fé das pessoas, para acabar com a esperança das pessoas. É por isso que notícia ruim corre mais do que carro de Fórmula 1. É por isso que notícia ruim corre mais do que avião. É por isso que notícia ruim se alastra por toda a terra em piscar de olhos. É exatamente por isso. Para desanimar, para trazer desesperança, para fazer com que as pessoas percam a essência. Sem esperança, não existe mudança. Agora, quando você tem fé, você tem esperança. E a esperança, ela é um fogo, uma chama, que ela continua acesa até se concretizar um propósito. Entende? Como você acha que grandes nomes nesta terra puderam operar obras magníficas? Eram pessoas que tinham a esperança de concluir o seu objetivo. Tem até, me fugiu agora, mas I Have a Dream, se a equipe me lembrar pode me ajudar. Martin Luther King, ele tinha um sonho. E o mais engraçado é que o sonho desse homem se concretizou depois que ele faleceu. Veja bem o poder da esperança. Mesmo depois de ter tido um fim trágico, a esperança que esse homem carregou, ela aconteceu após ele falecer. Então entenda o poder que tem a esperança. A esperança pode falar por você depois que você partir dessa terra. Você tem noção do poder que isso traz, e é por isso que ele nos orienta.
Não se apavore, nem desanime. Tá pegando fogo? Não se apavore. Respire, tenha paciência. Tudo está um caos. Respire, tenha paciência. Parece estar tudo perdido. Respire, tenha paciência, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde andar. Então clame a Deus. Não briga, não discuta. A palavra nos orienta, a briga não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Ou seja, existe um ataque espiritual para roubar a sua paz. Existe um ataque espiritual para roubar a sua esperança, para roubar a sua fé. E se você desanimar, você abre uma porta para o salteador levar a sua esperança, levar a sua fé, levar a sua força. Entende? Basta uma dúvida e você para. Pô, será que vai dar certo? Pô, será que isso realmente vai acontecer? Poxa vida, será que as promessas do Senhor irá se cumprir na minha vida? Uma dúvida e você para. Não duvide. Escolha de fato a porta estreita. Então, só para recapitular a última vez, tá? Inclusive, se você puder anotar, anote. Não fui eu que te ordenei a você? Seja forte e corajoso. Ou seja, se você for fraco e medroso, as promessas do Senhor não acontecerão na sua vida. Ou seja, seja forte, mesmo fraco. Seja corajoso, mesmo com medo. Faça, continue, prevaleça, não esmureça, continue firme. Não se apavore, ou seja, não entre em desespero quando as notícias ruins baterem na sua porta. Não se apavore, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Tá? E vamos agora para Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica, com ações de graças, tá? Vamos de novo. Não andeis ansiosos. Agora a primeira pergunta é: como está a sua ansiedade? Como está o seu coração nesse momento? Você se encontra ansioso, preocupado, talvez desesperado? Como está o seu coração nesse momento? Talvez você acabou de receber uma notícia ruim, uma notícia que consumiu até mesmo os seus ossos. Uma notícia, talvez, algo que aconteceu recentemente, que fez você perder completamente a sua esperança. Te deu até vontade de abandonar o Evangelho e este livro. Mas eu quero te convidar a reagir com base na própria palavra, tá? Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica com ações de graças. Ou seja, você tem orado todos os dias. O próprio Davi nos ensina a orar de manhã e à noite, porque se a oração da parte da manhã não der certo, a oração da parte da noite dará certo. Davi ele nos ensina a estar orando o tempo todo. O próprio Jesus, que é o maior de todos os exemplos, ele deixava todos os discípulos e subia ao monte para orar. Então, como está a sua vida de oração? Você tem apresentado para Deus as suas necessidades, os seus desejos? Sabe, Deus não é um Deus maligno, ele é um Deus benigno, entende? Então, seja lá qual for o seu desejo, você pode conversar com ele.
sabe? Talvez você tenha vontade enorme de trocar de carro. Fale com Deus. Fale, Deus, eu quero um carro que não fique o tempo todo na mecânica. Você pode orar para Deus e dizer, Deus, eu quero uma geladeira cheia. Você pode pedir para Deus, Deus, eu quero uma despensa cheia. Deus, eu quero honrar as minhas contas, os meus compromissos financeiros. Você pode dizer para Deus, Deus, eu não aguento mais a falta de paz dentro da minha casa. Entende? Ah, Deus, eu tô com vontade de comer lasanha. Quantas vezes, uma época da minha vida, eu estava guardando dinheiro de uma maneira absurda, porque eu queria realizar um sonho. E é engraçado, porque eu tinha muito desejo de comer pizza, mas eu não tinha condições de comprar pizza, pois aquele valor em finanças estava reservado para um fim maior. E Deus, ele é tão bom que inúmeras vezes pessoas, sem nem imaginar, pagaram para mim rodízio de pizza, pagaram pizza para mim, entende? Inúmeras vezes eu com um desejo absurdo de comer algo diferente. E pessoas me abençoaram. Quando eu lembro disso, eu fico até emocionado. Como Deus ampara aqueles que o buscam. Então apresenta para Deus os seus desejos, tá? É lógico que você precisa ter sabedoria. E não se preocupe, se você pedir alguma coisa errada para Deus, alguma coisa que não condiz com as Escrituras, o próprio Espírito Santo vai testificar no teu coração que aquela petição não foi boa, entende? Existe um momento certo para todas as coisas, entende? Existe um momento certo. Qual que é o momento certo de tirar uma carteira de motorista e dirigir? Não é com 18 anos? Adianta ir até a autoescola com 16 anos? Vai dar certo a carteira de motorista? Não vai dar certo. Vai dar certo com 15 anos você pagar para ter a sua carteira de motorista? Não vai dar certo. Então entenda que existe o tempo para todas as coisas e você precisa permanecer. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica com ações de graça. Seja grato pelo que você tem hoje e peça sim para Deus coisas boas para o futuro, para que quando chegue o tempo certo, você possa colher de Deus o melhor desta terra. Então vamos lá, a pergunta que fica é: você tem orado, como diz Filipenses 4:6? Qual foi a última vez que você orou a Deus? Que você apresentou as suas necessidades para Deus? Eu quero aqui até testemunhar uma época que eu observei um carro e eu falei, Deus, por que o Senhor ainda não me deu esse carro? Era um veículo de trabalho, enfim. Mas eu olhei aquele carro e falei, nossa, que carro! Deus, por que o Senhor ainda não me deu esse carro? E a resposta foi tão simples. O Espírito Santo simplesmente falou, eu não te dei ainda porque você não me pediu. E sabe o que eu fiz imediatamente? Eu pedi. E alguns meses depois, lá estava eu em uma concessionária comprando esse carro 0 km. Ou seja, por não pedir, eu não recebi. Às vezes você está reclamando por não ter aquilo que você tanto queria, mas você nem sequer se deu o trabalho de orar. Entende? O que você está fazendo? Você está se auto-sabotando. Entende? Você quer algo, deseja algo, mas você não se deu o trabalho de apresentar a Deus com ações de graça. Ou seja, Deus, muito obrigado pelo carro que eu tenho hoje. Apesar dos desafios que ele me coloca, eu tenho um carro. Ou seja, quando você pagar uma conta, ó, foge um pouco do assunto, tá? Mas isso aqui é um ensinamento de prosperidade muito forte. Quando você for pagar uma conta, não murmure. Seja grato. Fala, Deus, muito obrigado, pois eu estou honrando esse compromisso que eu fiz, investindo em algo para mim,
para a minha família. Entende? Nunca pague um boleto reclamando, pague louvando pela capacidade e força que Deus te deu para honrar aquele compromisso financeiro. Entende? A própria palavra diz, não, vamos para a parte 2 do versículo. Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Ou seja, ser grato. Você pede algo melhor para Deus, mas com gratidão por aquilo que Ele já entregou nas suas mãos, tá? Vamos agora para Provérbios 21, versículo 5, tá? Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Você conhece alguém que tentou dar um jeitinho para ficar rico mais rápido? E aí, como está essa pessoa hoje? Porque eu particularmente conheci inúmeras pessoas que quiseram ganhar grana no jeitinho. Alguns presos, outros já partiram dessa terra. E aí? Vale a pena? Não, não vale a pena. Toda ação, uma reação. Todo plantio, uma colheita. Toda ação gera uma consequência. Não queira dar jeitinho. Eu vou ler de novo. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Miséria espiritual, miséria financeira, miséria emocional, miséria familiar, miséria de amizades. Eu conheci pessoas que fizeram planos, começaram devagar e trabalhando, estudando, alcançaram lugares altos. Mas eu também conheço pessoas que quiseram ir do jeitinho rápido, do jeitinho mais fácil, e são pessoas que há mais de 10 anos continuam no mesmo lugar, ou pior, como nome sujo, sem esperança, sem sabedoria e sem garra. Portanto, ver coisas fáceis, perdeu a garra de lutar genuinamente por um propósito. Ou seja, pessoas que desperdiçaram mais de 10 anos tentando ir pelo errado, pelo jeitinho. Pessoas que acabaram e continuam na miséria. Entende? Então vamos lá. Você tem feito planos para a sua vida? Eu sempre pergunto às pessoas mais próximas que me pedem conselho. Eu já pergunto de primeira: onde você se vê daqui 10 anos? Você já fez algum plano para a sua vida? Algum plano de como prosperar mais? Como você pode ter mais conhecimento para que a sua hora de trabalho valha mais dinheiro? Você já fez um planejamento de como ganhar o dobro para os próximos anos? Algum planejamento de como você vai fazer para casar com a pessoa que você tanto ama? Hoje você não tem recurso, talvez, mas não significa que amanhã você não terá. Se você fizer planos, você vai conseguir entender o passo a passo que vai te levar até o objetivo que você tanto almeja. Mas qual é a autossabotagem? É você deixar a vida te levar. É você não se preocupar como se não houvesse amanhã. Mas eu te digo, o amanhã estará presente e ele vai cobrar as suas ações de hoje. Ou seja, se as tuas ações foram boas, bem-aventurado será. Agora, se as tuas ações foram más, amaldiçoado será. Entende? Então você precisa, a partir de hoje, ponderar o que é relevante para a sua vida. Se você tiver planos, no dia que a tentação bater na sua porta, tentação de fazer algo diferente do planejamento, do plano que você tem para a sua própria vida, você vai dizer não às tentações. Você vai dizer não às distrações. Você tem noção do poder que tem
em um plano? Neste exato momento, eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas eu tenho um plano ministerial para a minha vida. E é por isso que eu estou gravando. Eu abri mão de outras coisas para seguir o plano. Entende? Se eu não tivesse plano, eu iria deixar para amanhã, para gravar amanhã, para fazer amanhã, para me capacitar amanhã, para ler a Bíblia amanhã. Mas eu tenho um plano. Plano tem data. Plano está no papel. Entende? Qual é o seu plano para os próximos 10 anos? Como você vai fazer para ter um carro melhor, uma família mais próspera, servir mais no seu ministério, poder de fato ter uma casa melhor, poder contribuir mais na sua igreja local? Qual seu plano para daqui 10 anos, tá? Para não alongar muito, Êxodo 3, versículo 11. Quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Nesse momento, Moisés conversa com Deus e fala: Deus, quem sou eu para resgatar o seu povo? Deus, quem sou eu? Entende? Então, Moisés, quando recebeu o desafio, normal, ele teve medo. E ele quis dar uma desculpinha. Ele quis ser inferior. Ele quis colocar suas limitações, ou seja, Deus já preparou tudo para ele e ele quis dar uma desculpa, se vitimizar e dizer: não, quem sou eu? Ou seja, escolhe outro, Deus, não tô afim não, tô confortável demais aqui na minha terra, com a minha família, sendo pastor, tá bom demais, Deus. Quem sou eu? E quantas vezes Deus quis te levantar e você pensou: quem sou eu? Será mesmo? Ah, não, dá trabalho demais. Ou seja, você almeja prosperidade. E quando Deus coloca desafios na sua frente para você resolver, para você ser promovido, para você aprender mais, você fala: não, quem sou eu? Tá bom demais assim. Ou seja, quer prosperar? Entenda isso. Quem sou eu para que vá Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Se Deus te designou para um objetivo, diga sim, pois ele mesmo já foi à sua frente. Ele mesmo já preparou tudo para que você tivesse sucesso. Não deixe o medo te parar de forma alguma. E já para encerrar, vou até tomar um gole de água. Vamos lá. Provérbios 24, 10. Se te mostrares fracos no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Ou seja, quando as adversidades batem na sua porta, qual é a sua reação? Entende? Você entra em desespero e desiste? Ou você segura o rojão? Ou você segura ali na pressão? Ou você espana, você solta? Não sei qual que é o... Espana é quando o parafuso ele perde a rosca e já não gira mais. Então esse é um ditado quando você desiste. Quando, em outra tradução diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Ou seja, o que acontece quando a pressão bate na sua porta? E eu já quero te antecipar, se você decidir prosperar, a pressão constantemente baterá na sua porta. Porque quanto mais pressão, mais a sua mentalidade é exigida, mais do seu físico é exigido, mais você cresce. Pouca pressão, pouco crescimento. Muita pressão, muito crescimento. É sempre assim. Então vamos lá. Provérbios 24, 10. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Ou seja, os dias difíceis é que vão definir o lugar onde você vai chegar. Os dias difíceis, as decisões que você vai tomar nos dias difíceis é
o caminho, é o objetivo, é o lugar aonde você poderá chegar no futuro. Agora, se a angústia bater e você entrar em desespero e começar a reclamar, se vitimizar, chorar e recuar, é bem provável que aqueles projetos e sonhos que você já teve, eles não acontecerão. Agora, quando o desespero, quando a opressão, quando a pressão partir para cima de você, se você se manter firme, respirar fundo e dizer, não, eu vou vencer, eu vou superar, eu vou passar por cima, o meu Deus é maior, o meu Deus é o Rei do Universo, o meu Deus não irá me desamparar. Se você no dia da pressão e da angústia agir dessa maneira, eu quero te dizer que é bem provável que você vai alcançar os seus sonhos, os sonhos que Deus tem para você, os seus objetivos. Se no dia da angústia você dobrar o seu joelho, clamar a Deus e permanecer firme no propósito, é bem provável que a prosperidade irá correr atrás de você. É certeiro que a prosperidade não se apartará da sua direita. É extremamente provável que, por mais que você tente fugir, a prosperidade te alcançará. Se você entender o que significa isso, se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Ou seja, então se você se mostrar forte no dia da angústia, é porque a tua força é grande. E o Senhor poderá depositar mais, porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Ou seja, você não pode carregar um fardo mais pesado que você possa suportar. Você carrega o fardo que você aguenta. Então, quanto mais pressão você aguenta, maior a prosperidade que Deus pode confiar nas suas mãos. Nesse momento, você que veio até aqui, eu quero até orar por você. Então, eu convido você a fechar os seus olhos. Senhor meu Deus, que o Senhor possa abençoar todas as pessoas que estão assistindo essa live, para que a prosperidade flua na vida dessas pessoas e que todo o ensinamento de hoje possa permanecer na mente e no coração por todos os dias. Paz e prosperidade. Se esse conteúdo te ajudou, comente aqui que eu quero saber e já compartilha com seu amigo cristão.